O tema da mensagem de hoje é o lava-pés. E para isso nós vamos estar lendo aqui junto com vocês no livro de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Nós vamos fazer essa leitura juntos e entender um pouco essa narrativa bíblica e a conexão que vamos fazer através dela com o ato que vamos ter hoje à noite. No livro de João, capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 17. Louvado seja Deus. Bom, diz assim a palavra do Senhor: antes da festa de Pentecostes, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos. Repita isso comigo: amado seus discípulos durante seu ministério na terra, e os amou até o fim. Versículo 2. Estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a atrair Jesus. Versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, ele lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Versículo 7. Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Versículo 8. Lavar os meus pés? Pedro estava falando para ele: lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Versículo 9. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os meus pés. Versículo 10. Jesus respondeu: a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia que o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retirou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Versículo 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Repita isso comigo: vocês devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Amém?
serão felizes se as praticarem. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. E faça-nos entender o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Porque nós queremos estar dentro da Tua vontade. Manifesta a Tua presença em nossas vidas. Ilumina os nossos pensamentos. Faça-nos compreender esse sermão, essa perturbação em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, lava-pés não se tratava simplesmente de um ato em que Jesus tinha feito com os seus apóstolos na última Santa Ceia, vivo e momentâneo. Mas era uma cultura, era um hábito que todos estavam praticando, mesmo antes de Jesus. Nos tempos de Abraão já se praticava o lava-pés, lavar os pés das pessoas. Então, para nós entendermos o lava-pés na época, primeiro, o lava-pés como prática da época. No Oriente Bíblico do passado, em meio a uma região desértica e de clima seco, as pessoas usavam sandálias abertas e caminhavam em estradas empoeiradas, tornando. Então era comum lavar os pés das pessoas, primeiro porque elas usavam sandálias abertas, e conforme elas iam caminhando, era uma região deserta, era uma região empoeirada, então facilmente os pés das pessoas sujavam. Então, por uma necessidade, quando elas se achegavam em uma residência, ou quando elas retornavam para suas próprias residências, elas tiravam as sandálias e ali lavavam os seus pés. Segundo, a conduta para a lavagem dos pés. Existia uma conduta, existia uma sequência que era cumprida quando se tratava de lavar os pés de alguém. Então, para a lavagem dos pés dos convidados, os escravos costumavam tirar as suas vestes mais externas, para em seguida se cingirem de uma toalha em torno da cintura, a fim de tê-la à mão, chegando o momento de enxugar os pés dos convidados, à proporção de que os ia lavando. Então, quando a pessoa chegava na residência, já tinha o escravo já estava preparado, necessárias. Ele amarrava uma toalha em sua cintura e assim tinha praticidade para poder lavar e enxugar os pés das pessoas que adentraram a residência. Seja um convidado de seu dono, ou seja o seu próprio dono se achegando ao lar. Então, tinha que ser feito e cumprido isso. Então, de maneira alguma, o dono da residência se ajoelharia para enxugar, para lavar e enxugar o pé de alguém. Isso não acontecia. O escravo da residência é que já sabia que a função dele era ir e servir, lavando e enxugando os pés das pessoas que entravam. Terceiro, o lava-pés, para nós entender o lava-pés na questão de época, era uma questão de hospitalidade. Então, lavar os pés das pessoas que estavam chegando na sua residência era você dizer que ela é bem-vinda naquela casa, de que ela é bem recebida naquela casa e de que ela vai ser bem servida naquela casa. Então, é um sinal de honra e respeito com os hóspedes na lavagem dos pés. Um fariseu que não providenciou água para a lavagem dos pés, no episódio conhecido como parábola dos dois devedores. Entenda uma coisa aqui, porque agora nós vamos ir mais profundo nessa temática hoje da ministração. O lava-pés, irmãos, era uma cerimônia que ela tinha que ser cumprida. Então, se você receber alguém na sua casa e não lavar os pés daquela pessoa, significa que ela não é bem-vinda na sua casa. E de que ela não vai ser bem recebida e servida na sua casa.
Então agora no livro de Lucas, capítulo 7. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Nós vamos ler os primeiros versículos desse texto. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Repita comigo: convidou. Não, vamos comigo, irmão, amém? Eu vou ler de novo, aí vocês, tá bom? Vamos ficar juntos, é legal isso. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Convidou, repite comigo: convidou. E convidou quem, meu irmão? O tio dele, a tia dele, o avô dele? Quem ele convidou para ir para a casa dele, irmão? Jesus, irmão. Jesus foi à casa dele e tomou lugar na mesa. Jesus aceitou o convite. Ele falou, o fariseu chegou e falou: Jesus, vem para churrascada na minha casa hoje. Deus falou: pô, eu gosto de uma carne, vamos junto. E Jesus foi de bom grado, de boa vontade, até a casa desse fariseu. E ainda tomou a mesa, tomou lugar na mesa. Se sentiu em casa, né, Jesus? Se sentiu em casa, tomou lugar na mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro. Amados, tenta isso comigo, vamos lá. Jesus estava passando na cidade, amém? Ele fazia viagens missionárias, ele estava passando na cidade. E quando Jesus estava passando naquela cidade, o fariseu se achega. E quando esse fariseu se achega, já tem um choque de realidade. Por que tem um choque de realidade? Porque os fariseus eram rotulados como perversos. Os fariseus eram rotulados como hipócritas, por não cumprirem a lei de Moisés. Então, nesse jogo de narrativas, nesse jogo de problemas da época, Jesus vai ser convidado por um fariseu para ir até a casa dele. Entenda uma coisa: esse fariseu não tinha o intento que Jesus fosse na casa dele. Não era essa a questão. Não era um coração de bom grado convidando Jesus para ir à casa dele. Mas o fariseu conhecia a lei. E o fariseu, em seus pensamentos, e aqui eu estou conjecturando com você, a gente está tentando entender essa narração. O fariseu estava querendo colher de Jesus um não. Ele estava querendo que Jesus negasse esse convite. E isso ficaria ruim para a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando um judeu convida alguém para ir na própria residência, a pessoa fala: não, muito obrigado. Porque o brasileiro tem esse costume: não, muito obrigado. Isso era visto com maus olhos. É você fazer uma baita de uma desfeita para aquela pessoa. É igual quando o pastor Santo está lá no Nordeste, e aí vem o pessoal oferecendo: é o que, pastor? É um carneiro? Bode? E aí você fala: não, eu não quero não, é uma desfeita, né? Vocês ganharam um bode, aliás, né? Um pessoal deu um bode para vocês lá, né? Um bode, literalmente um bode. Bode, galinha? E se você não aceitasse, ia ser uma desfeita. A pessoa ia ficar chateada, não fica? É tudo que eles podem oferecer. Então a ideia do fariseu não era que Jesus fosse na casa dele, mas era que Jesus falasse: não, eu não vou na sua casa, você é um hipócrita e tal. Mas Jesus aceita na casa dele, porque Jesus, ele é onipresente e Jesus é onisciente. Jesus sabe o agora, mas sabe o porvir também. Então quando Jesus aceita esse convite, há um choque ali. Eu imagino os apóstolos olhando e falando: mas calma aí, nós somos na casa desse fariseu mesmo, você tem certeza que é lá que você quer ir hoje? E Jesus não só vai na casa do fariseu, mas ele se sente em casa. E ele não só se sente em casa, mas ele chega se assentando na mesa. Olha aqui o meu lugar.
Enquanto isso estava acontecendo, o assunto estava rolando lá fora. Que assunto que estava rolando fora da casa do fariseu? Jesus entrou na casa de um fariseu. Jesus entrou na casa de um fariseu. Aí um fala pro outro, né, irmão? Esses assuntos espalham, né? Se um paralítico levantar aqui, não acontece essas paradas? A galera sai falando, fala, não, aí começa a encher de gente aqui, achando que todo dia tem isso, amém. Mas o assunto propagou, Jesus entrou na casa do fariseu, Jesus, ai meu Deus. E chegou até uma pecadora, irmãos. Provavelmente ninguém falou com ela, amém? Ninguém falou com ela, mas ela ouviu. Ela ouviu. E quando ela ouviu, ela falou, é minha oportunidade. Eu vou até a casa desse fariseu para falar com Jesus. Irmão, isso é surreal. Isso não podia acontecer, meu irmão. Não podia acontecer nem na casa de um cidadão comum, quanto mais na casa de um fariseu, de um doutor na lei, de um instruído na lei, de um conhecedor das escrituras, dos manuscritos de Moisés. Então, a ideia dessa moça não se tratava de uma ideia comum, mas ela estava rompendo diversas barreiras da época, quando ela determinou em seu coração ir até a casa daquele fariseu e ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Oh, glória, cadê? Glória a Deus. Olha só, olha só. Olha só isso. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Amado, nós estamos falando de uma pecadora, ei, nós estamos falando de uma pecadora. Nós estamos falando de alguém excluído da sociedade, nós estamos falando de alguém que provavelmente quando tinha algum emprego, alguma forma de renda, era a pior forma possível dela ter a renda dela. Era uma mulher que não era recebida em casa de ninguém, mas foi testificado nela, porque o Espírito Santo testifica. Amém? O Espírito Santo testifica. E aquela mulher pôde entender que era Jesus o Nazareno. E quem é Jesus o Nazareno? O Salvador, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá. Ele não era qualquer homem. Aquela mulher tinha um entendimento daquele homem chamado Jesus Cristo, que entrou na casa do fariseu. Ela tinha um entendimento muito maior do que o próprio fariseu que convidou Jesus para jantar em sua residência. E algo estava acontecendo. Agora vem comigo. Tinha até um frasco da hora, eu deixei lá dentro, eu ia usar ele agora. Beleza, eu vou usar o álcool em gel. Você imagina a mulher com todo o perfume, tudo que ela tinha, irmão. E aí nós podemos chegar nessa conclusão que muitos falam, e é verdade isso, que era toda a riqueza dela, toda a condição financeira dela, todo o recurso dela estava naquele perfume, estava naquela essência que era muito caro para a época. Aquela mulher pegou daquela essência e de uma maneira muito discreta, ela foi se achegando até a casa do fariseu. Melhor é servir do que ser servido, amém? E ela foi devagar. Eu imagino pessoas em volta da casa do fariseu. Eu imagino pessoas na rua conversando sobre o assunto. E eu imagino uma baita de uma conversa lá dentro da casa do fariseu. Ah, como você tá? De onde você veio? Ah, eu estava curando um pessoal lá em Nazaré. Agora nós estamos dando uma passadinha aqui. E essa mulher foi entrando como se ninguém ao conseguisse observar ali. Não observou mesmo, porque a Bíblia não vai relatar sobre isso. E ela se achega até Jesus. Posso ser sincero, irmão? Ela se enfiou debaixo da mesa. Não é possível. Ela foi debaixo da mesa. Ela pegou e achou os pés de Jesus ali. Ela achou o pé de Jesus ali. Ela falou, agora eu vou limpar os pés dele. Mas eu não vou limpar com qualquer coisa. Eu não vou limpar com uma água comum. Eu vou derramar toda a essência que eu tenho, todo o recurso que eu tenho, tudo que eu tenho.
eu vou derramar sobre os pés de Jesus Cristo. E aí essa mulher, ela vai e derrama sobre os pés de Jesus Cristo. Ela derrama toda aquela essência. Vem comigo aqui, vamos na palavra, amém? Glória a Deus. Olha que interessante. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seu cabelo. Amado, não se tratava de um escravo, não se tratava de alguém que tinha amarrado a sua toalha em sua cintura, não se tratava de uma cerimônia especial, não, porque Jesus foi mal recebido na casa do fariseu. Quando Jesus entrou na casa do fariseu, ele não ofertou do seu escravo para lavar os seus pés. Mas aquela mulher, ao entrar naquela residência, até eu choraria, é uma coisa sobrenatural isso. Ela começou a chorar. Você imagina a pessoa segurando o pé de Jesus, irmão, e chorando, chorando. Cadê a toalha? Não tem toalha, vai o cabelo mesmo, começando a enxugar os pés de Jesus Cristo. E foi dessa forma que ela procedeu. As lágrimas que caíram sobre os pés de Jesus. E aí, como se não bastasse, ela pegou os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos, e ela beijava os pés de Jesus. Você imagina ela falando: meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Você imagina ela ali no momento de adoração, no momento de entrega, e aí ela vai ali beijando os pés de Jesus, ela pega o frasco, ela pega aquela essência, ela pega aquele recurso que ela tem, e ela começa a derramar sobre os pés de Jesus. Você imagina aquele cômodo, aquela casa, começa a ser contagiada por aquele perfume, porque ela não derramou uma gota, ela não deu uma borrifada, ela derramou tudo, ela se derramou por inteiro, ela derramou o coração dela, ela derramou as lágrimas dela, ela derramou a essência que ela tinha, tudo que ela podia ter internamente, externamente, ela se derramou por completo na presença de Jesus. O que você está disposto a fazer hoje? O que você está disposto a fazer hoje? Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo. Ele não falou para ninguém, amém? Ele olhou a cena, ele falou: o que essa pecadora está fazendo aqui? Chorando aqui, lambuzando o pé de Jesus, beijando o pé de Jesus. E aí ele pensou no seu íntimo: se este homem fosse profeta, olha como ele desafia Jesus. Você vai entender o raciocínio agora. Olha como esse fariseu está querendo desafiar Jesus. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Em outras palavras, o fariseu estava falando: esse cara não é Messias, não. Para mim, ele estava só confirmando aquilo que já estava no coração dele quando ele convidou Jesus. Ele estava querendo achar o pulo do gato, né? Assim que fala. Ele estava querendo achar o erro. E quando Jesus recebe daquela mulher aquela essência, quando Jesus recebe daquela mulher os cabelos dela enxugando os pés de Jesus, o fariseu olha e fala: ele não é profeta, ele não é Messias, não é coisa nenhuma, porque se ele fosse, ele saberia que essa mulher que está o tocando, ela é uma pecadora. Aí Jesus disse ao fariseu: você imagina, irmão, a pessoa está pensando, ela não está falando. Vamos comigo nessa, amém? Ele não falou para ninguém, o fariseu estava quieto lá no canto, tipo, estou só vendo aqui. E aí Jesus, acho que se a mulher para, ele fala: irmãos, olhem para mim. Simão, tenho algo a lhe dizer. Você imagina, o fariseu: eita,
Estou aqui nos meus pensamentos, agora ele fala que tem algo a me dizer. Diga, mestre. Respondeu assim, olha a hipocrisia, né? Diga, mestre. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. 500 moedas de prata para uma dela e 50 a outra. Quando foi emprestado esse recurso, os 2 não puderam pagar. Falou, a gente não vai ter dinheiro para te pagar. Você emprestou, a gente não vai ter dinheiro para te pagar. E aí, o homem pegou e falou assim, tudo bem, eu perdoo a dívida de vocês. Vão em paz. Então Jesus Cristo virou agora para o fariseu e falou assim, escuta aqui, fala para mim agora. A quem Jesus Cristo perdoou mais aqui? Aí o fariseu falou, certamente aquele que devia mais. Aí ele fala, justamente, vamos comigo aqui na Bíblia. Suponho, no versículo 43, tá bom? Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Aí Jesus respondeu para ele, você está certo. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão. Quando fala voltou-se para a mulher, meu irmão, não é que Jesus olhou para ela não, amém? Jesus pegou ela estava ajoelhada, ela estava chorando, irmão. Ela podia ser morta ali, ela podia ser pedrejada ali. Jesus, quando fala que ele se vira para a mulher, ele pega ela, ele levanta ela. Isso é muito mais forte. Porque quando o fariseu falou, esse não é mestre, porque ele não sabe que é uma pecadora tocando, agora é Jesus que toca nela. É Jesus que estende a mão para ela. É Jesus que traz aquela pecadora para perto dele. Vem comigo. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seu cabelo. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você entende, irmão? Isso aqui foi uma cajadada daquelas que entorta qualquer um. Você imagina o constrangimento desse homem. Você imagina a condição que esse homem ficou quando Jesus vem com essa revelação para ele. Eu lhes digo, olha Jesus falando, os pecados dela, que são muitos. Agora Jesus foi profeta, amém? Porque o fariseu não falou para ele que ela era pecadora. Tá entendendo? Ele falou em pensamento. E agora Jesus, em alto e bom som, vai falar, eu sei que ela é uma pecadora. E não é qualquer uma não, é uma baita de uma pecadora. Tem muito pecado. Eu lhes digo, o pecado dela, que são muitos, foram perdoados. Aí Jesus é profeta aqui, e ele é Deus, porque ele perdoa pecado. Você imagina o fariseu, irmão? Jesus olha para o fariseu e fala, eu sei que ela é pecadora, é uma grande pecadora, mas eu perdoo os pecados dela aqui hoje. Amado, eu não sei a condição que você entrou, eu não sei o seu histórico de vida, eu não sei as coisas que você tem passado e enfrentado no seu dia a dia, e se às vezes se torna um constrangimento, você vir à igreja e você fala, não, eu não estou preparado para ir à igreja, ou eu não estou apto para ir na igreja. É aquele que pode falar com você e te levar para o céu ou para o inferno, é Jesus, não sou eu. E a palavra que ele lança nessa noite, ei, os seus pecados são perdoados. Eu perdoo os seus pecados. Eu te atraio para perto de mim. Aquilo que era onda de separação, aquilo que podia causar divisão, eu lanço por terra, porque eu paguei o preço da cruz. Aleluia, 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 aleluia. Os homens que estavam à mesa diziam entre si,
quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecado? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Duas lições que a gente aprende aqui. A primeira delas, Jesus não está preocupado com o seu passado, mas Ele está preocupado com a atitude que você vai tomar aqui hoje, que vai escrever uma história extraordinária na sua vida amanhã. E segundo, Jesus não volta para falar aquilo que Ele já falou. Jesus poderia ter virado para esses homens e ter repreendido esses homens que duvidaram da autoridade dele. Mas o recado já tinha sido dado naquela casa. Ele perdoou os pecados daquela mulher. Ele demonstrou que ele era profeta e Deus. E agora ele se vira para aquela mulher. Porque Jesus se importa com aquele que está importando com as coisas de Deus. Jesus se importa com aqueles que estão preocupados com as coisas de Deus. Aqueles homens não estavam preocupados com as coisas de Deus, mas aquela mulher estava amando Jesus incondicionalmente. Então ele vira para ela e fala: ó, a sua fé a salvou. Vá em paz. E o que é se vá em paz? Não volte a se martirizar pelas coisas que outrora você fez. Vai tranquilo. Hoje é uma nova história que está sendo escrita sobre a sua vida. Então, quando nós falamos, louvado seja o nome do Senhor, sobre hospitalidade, nós vamos ver esse cenário de Jesus não sendo recebido como se deveria dentro da residência de alguém. E aqui nós conseguimos entender através desses 3 pontos sobre a questão do lava-pés na época. Agora nós temos 3 lições através do lava-pés. 3 lições. E dentro dessas lições nós vamos entender que o lógico de grandeza não está em ser servido, mas em servir. O lógico de grandeza não está ligado a ser servido, mas a servir. Entendeu? Primeiro, humildade e serviço mútuo. A primeira lição que nós vamos aprender no lava-pés é que é por uma prática fraternal em que há reciprocidade. Jesus estava ensinando uma profunda lição de unidade, eliminando as rivalidades. Então, o intento de Jesus de fazer a cerimônia do lava-pés quebrava todos os protocolos culturais da época. Primeiro que quem tinha que lavar o pé era quem, irmão? Era o escravo. Então, quando Jesus, ele acha, se eu não me engano, Simão é enviado até a cidade, encontra a residência. Dentro dessa residência há um lugar já pronto para eles celebrarem a ceia. Então eles vão na celebração da ceia. E aí no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 24 ao 30, diz assim: depois começaram a discutir entre si deles era o mais importante. Jesus lhes disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Então Jesus começou a inverter todos os papéis impregnados na sociedade. Jesus começou a inverter tudo aquilo que era tratado como lógico, como óbvio, como comum. Jesus muda todo esse cenário. E agora ele vai ser o escravo, meu irmão.
Entende isso? Ele toma a posição de escravo no meio daquela cerimônia da última ceia. Ele vai, aleluia, tirar a sua capa. Ele vai amarrar sobre sua cintura a toalha. E agora ele vai começar a lavar os pés dos apóstolos. E aí Lucas vai trazer um pouco desse relato, porque Jesus, antes de cumprir com a cerimônia do lava-pés, vai observar essa fala que estava tendo ali na sala. As pessoas falam, não, eu sou maior, não, eu sou maior, não, eu curo mais, não, eu expulso mais demônio. E aí acho que Jesus pensou assim, eu vou ter que ensinar esses camaradas aqui, porque eles não estão entendendo o que é esse evangelho. E daqui a pouco eu estou indo para o céu, daqui a pouco eu estou indo cumprir o ato na cruz do Calvário. E eu preciso que eles entendam isso, não só entendam, mas pratiquem isso. Então Jesus, quando lava os pés ali dos apóstolos, ele vai chegar até a pessoa de Simão Pedro. E dentro desse primeiro ponto, que é humildade e serviço mútuo, ele vai lavar os pés. E quando ele pega os pés de Pedro para lavar, Pedro fala, não, Senhor, eu que tenho que lavar os seus pés, né? Pedro sempre se colocando numa posição. E Jesus fala, não, você não tá entendendo isso agora, mas depois você vai entender isso, né? Deixa eu lavar seu pé primeiro. Não, Senhor, não. Ele fala, olha aqui, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E isso soou muito forte para a pessoa de Pedro. E Pedro vai falar, Senhor, então não lava somente os meus pés, não. Lava meus braços, lava minha cabeça. E Jesus vai falar, calma, não é assim, não precisa de tudo. Vocês já tomaram banho, mas há essa necessidade de lavar os pés de vocês. Então, primeiro, humildade e serviço mútuo. Repita isso comigo, pode ser, irmão? Por favor. Humildade e serviço mútuo. Segundo, o lava-pés tem o símbolo da purificação em nossa conduta diária. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, ele disse, o Senhor vai lavar os meus pés. Aí tem aquela história, papapá. E Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os meus pés. Irmãos, isso era a purificação, e é o símbolo da purificação, quando nós nos deixamos que alguém lave os nossos pés. Vem aquele sentimento de constrangimento, não vem? Mas é justamente para nós entendermos, irmão, que nós não somos melhor do que ninguém. E que a nossa purificação, ela está em detrimento ao irmão que está do meu lado, me abençoando, orando, intercedendo, me amando. Amém? Porque esse é o plano, irmão. Nós temos que ter uma igreja amável, uma igreja acolhedora, uma igreja que hospeda as pessoas, amém? Que abraça as pessoas. Terceiro e último, estou encerrando, amém? Terceiro, manifestar a humildade de Cristo. Manifestar a humildade de Cristo. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo do 4 a 11. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. E esse se preocupar com o interesse alheio não é fofocar da vida do irmão. Esse interesse alheio é preocupação com o amado irmão que está do meu lado. Eu me preocupar com ele. Está bem? Não está vindo para a igreja? Você está bem? Você quer uma oração? Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo ou que algo que se devesse apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz.
Por isso Deus o elegeu ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Para a glória de Deus o Pai. Então, lava-pés é eu entender que eu não sou melhor que você, não, irmão. Eu tô aqui num degrau mais alto, mas é de uma forma estratégica para todos me verem. Eu tô com microfone, vocês estão sem microfone, mas é de uma forma estratégica para que todos me ouçam. Só que eu sou igual a você. Eu sofro igual a você. Eu tenho lutas igual a você. Então, juntos, nós somos fortes. Um ajudando o outro, um intercedendo pelo outro, um amando o outro, um tendo compaixão, resiliência, reciprocidade com o outro, nós vamos voar longe. Então o lava-pés, ele vem justamente para nos demonstrar isso. E aí no livro de João, capítulo 13, versículo 14, vai dizer assim, ó: e uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem. Amado, não é se você quiser, quando você puder. É uma ordenança de Deus. Isso aqui é uma ordenança de Deus. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Amém, meu irmão? Você pode se pôr em pé, por favor? Oh, aleluias!